Fala aí galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como declarar os seus investimentos de renda fixa na declaração do imposto de renda. Portanto, não fique preocupado em ter problema com a Receita Federal, vocês não vão cair em malha fina, vocês não vão ter problema de CPF bloqueado, vocês vão ver que é muito fácil declarar essa informação. Basta você ter o documento certo e saber aonde declarar. Então galera, já deixa aqui aquele like e vamos embora botar a mão na massa. Bom, galera, então vamos começar do princípio. A declaração de imposto de renda ela é uma prestação de contas à Receita Federal. Não necessariamente você vai precisar pagar alguma coisa. O que a Receita Federal quer saber é qual é o seu patrimônio, quais são os seus bens, sejam carro, veículo, dinheiro aplicado, e quais são os seus rendimentos, salário, pensão, rendimento de investimentos. Então, o que ela quer saber é qual é o seu patrimônio, se esse patrimônio cresceu no ano e quais foram os seus rendimentos para justificar esse crescimento de patrimônio, beleza? Em relação aos investimentos de renda fixa, nós temos os títulos que são isentos de imposto de renda, como poupança, LCI e LCA, e nós temos títulos que são tributados, como os CDBs. Porém, esses títulos que são tributados, eles têm a sua alíquota do imposto de renda retida na fonte. Isso significa que quando você faz o resgate, você só recebe o valor líquido. A parte que é devida à Receita Federal, ele já é direcionado à Receita. Então, quando você for preencher a declaração do imposto de renda, você só vai prestar contas sobre essa movimentação. E para preencher a declaração, você vai precisar de um documento chamado Informe de Rendimentos, que é um documento obrigatório que a corretora ou o banco ele é obrigado a fornecer a todos os clientes, onde ele detalha todos os investimentos, qual é a situação dessa aplicação em 31 de dezembro, qual é o emissor, qual é o CNPJ. Então, esse documento ele tem todas as informações que você vai precisar. Portanto, se você não tem o informe de rendimento em mãos, para esse vídeo agora, entre em contato com a sua corretora ou com o seu banco, porque sem esse documento você não vai conseguir preencher, você não vai ter as informações disponíveis. Agora, partindo do princípio que você já tem esse documento, eu vou precisar aqui compartilhar a tela para a gente começar a mostrar ali na prática como é que é esse passo a passo para o preenchimento. Esse aqui é o programa da Receita Federal, que vocês conseguem baixar no próprio site da Receita. Eu estou aqui com a versão 2020 porque ainda não estava disponível uma versão superior, né, 2021. Mas vocês vão ver que é a mesma cara aqui, não tem diferença. Bom, mas indo direto ao assunto, a gente precisa se atentar a duas coisas. A gente precisa informar a Receita. Todo o dinheiro que está aplicado, todas as aplicações que a gente tem em 31/12, né, do ano calendário. Nesse caso aqui, como a gente está com a versão 2020, é o ano calendário 2019, então a gente precisa informar tudo que tinha em 31/12 de 2019. E informar também todos os rendimentos recebidos ao longo do ano de 2019. E aí, dependendo se esse rendimento for fruto de um rendimento não tributável, né, ele precisa ser declarado esse valor na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, como por exemplo um LCI. Se esse rendimento for de um investimento tributável, como um CDB, por exemplo, a gente precisa informar esse valor na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então vamos lá, na prática, né? Como é que funcionaria? Vamos primeiro declarar as posições que nós temos, né? O dinheiro que está investido. Então a gente vai na ficha bens e direitos. Então vamos supor que ao longo do ano de 2019 a gente tenha adquirido um LCI. Eu investi R$15.000 num LCI, tá? Então a gente precisa, como eu fiz ali, deixa eu voltar aqui então. A gente precisa criar aqui um novo registro, né? Na ficha de bens e direitos. O código que eu vou usar, se for caderneta de poupança, 41, qualquer outro investimento de renda fixa, 45. Tá? Preciso informar se o titular do investimento é o mesmo titular do imposto de renda ou se é de algum dependente. Agora vamos lá para os dados que a gente vai encontrar no informe de rendimentos. O CNPJ da corretora que me vendeu o título, tá? Não é do emissor, não é do governo, é da corretora que vendeu o título. Então, como eu utilizo a corretora Modal, eu vou colocar aqui o CNPJ da corretora Modal. Modal mais. Na discriminação, também é só essa informação do CNPJ, pessoal, ela vem no informe de rendimentos, é só copiar e colar. A discriminação também vem no informe de rendimentos, é o título que vem do investimento. Eu vou criar um aqui, mas se vocês estiverem lendo aí o informe de rendimentos, vocês vão ver que não foge muito do padrão. Ó. Eu coloquei aqui um LCI do banco original, mas é um título bem genérico mesmo, tá? E aí, como eu comprei em 2019... Em 2018 ele está zerado, eu não tenho esse dinheiro, essa aplicação não existia, então eu apliquei 15.000 em 2019, em 31/12/2019 era o valor que eu tinha. Beleza.
Então, se você está começando a investir agora, né, comprou o seu primeiro título, é essa situação que você vai se encontrar. Você não tinha nada na declaração do ano anterior e a partir do ano que você está declarando, você começa a ter um registro. E caso você esteja declarando um investimento que você já possuía, como é que a gente faz? Então vamos lá de novo. Novo, eu vou criar agora, vou supor que eu já tinha um CDB investido em 2018. Então vamos lá, o CDB também é o código 45. Titular também vou colocar aqui que foi comprado pela corretora Modal Mais. E aí eu comprei aqui um CDB do Banco Omni pré-fixado. Tá? Isso aqui é uma descrição real, tá? Isso aí que foi um investimento que eu já fiz no passado, então é uma descrição, você vê que ele é bem genérico mesmo. E aí o que acontece? Na virada do ano, na verdade no ano anterior, isso já estava declarado numa outra declaração anterior, eu tinha lá aplicado R$ 32.500. E aí nesse ano teve o ganho, né, de rendimento e tudo mais, ele agora vale R$ 34.000. Então eu vou atualizar o valor de uma aplicação que eu já tinha. Ok? Isso aqui também vai vir descrito no informe de rendimentos. Ele vai me mostrar a situação atual e a situação da declaração anterior. Então, beleza. E caso eu faça um resgate, como que eu procedo aqui? Se eu estou fazendo um resgate, quer dizer que esse investimento ele também já estava informado na declaração anterior. Então vamos supor que numa declaração anterior aqui eu já tivesse um título do Tesouro Selic, tá? Também foi comprado aqui na Modal. Vou usar a mesma corretora. Ele era da Modal. Vou botar aqui LFT Tesouro Selic. Era o título que eu possuía. E eu tinha lá de anos anteriores, eu tinha R$ 10.000 investidos. Só que na declaração desse ano, eu resgatei esse valor. Então isso quer dizer que a posição desse ano ela tem que ficar zerada. Porque eu estou dizendo à Receita que esse investimento ele não existe mais. Então na declaração desse ano eu deixo ele zerado para na declaração do ano que vem eu excluir essa informação de lá. Esse registro nem vai mais existir. Então estou dando ok. Então olha aqui, a gente tem 3 situações. Se você começou a investir agora, você vai colocar o investimento, né, ao final do ano calendário, e que ele não existia no ano anterior. Se você simplesmente manteve o investimento que você já tinha, você vai só atualizar o valor. Você pode ter feito um novo aporte nesse investimento e ele aumentar, ou pode fazer um resgate parcial também e ele diminuir. E caso você faça um resgate total, você vai deixar o valor que você tinha no ano anterior e vai zerar no ano atual, né? E aí, ao final disso aqui, a receita, a totalização vai mostrar o seu aumento de patrimônio. E no caso aqui eu tive R$ 6.500 de patrimônio aumentado, né? Nesse exemplo. E aí beleza, aqui eu informei todas as aplicações que eu tinha na virada de ano, né? Em 31/12/2019. E aonde eu informo agora os meus rendimentos? Vamos supor que nesse resgate aqui do Tesouro Selic, eu tive vou criar um valor hipotético aqui, eu tive uma rentabilidade de R$ 1.000, tá? Então, R$ 1.000 já líquidos, tá? De imposto de renda. Eu já batendo deu R$ 1.000. Então, como a gente está falando de um rendimento do Tesouro Selic, todos os títulos do Tesouro são tributados, tá? Mas são tributados na fonte. Então agora eu preciso informar esses R$ 1.000 na aba de rendimentos. Como ele é tributado, eu vou colocar na ficha de rendimentos sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Então eu vou criar um novo registro, tipo de rendimento. Todo rendimento vindo de renda fixa, a gente usa o código 6, rendimento de aplicação financeira. Já vou colocar o valor aqui para a gente não esquecer, R$ 1.000, que foi o que eu recebi. O CNPJ, por mais que o título seja do governo, quem me pagou foi a corretora. Então eu preciso informar a Receita de onde que entrou o dinheiro na minha conta. Foi o da corretora, não foi o do governo. Certo? Então eu sempre vou usar o código, o CNPJ da corretora para os títulos de renda fixa. Então ó, foi a própria distribuidora de valores imobiliários Modal Mais. Foi R$ 1.000, já aqui é líquido, tá pessoal? Eu já estou considerando o valor líquido recebido, não o bruto. Então todo o rendimento que eu recebi da Modal Mais no ano, eu posso colocar numa única ficha. Se eu recebi do Tesouro Selic, do CDB, só dos tributáveis, né? Recebi Tesouro Selic, CDB, 3 CDBs que eu tenho, mas eu recebi tudo da mesma fonte pagadora, eu posso somar tudo aqui. Vamos supor que eu recebi 4 investimentos que me deram R$ 1.000. Eu poderia simplesmente lançar aqui os 4.000. Beleza? Vou voltar com os R$ 1.000 aqui para ficar... Beleza? Feito isso, então aqui eu já declarei os rendimentos que eu recebi, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Agora,
Se eu tenho um dinheiro aplicado lá naquele LCI e ele vai me pagar um rendimento, se ele me pagou um rendimento ao longo do ano 2019, eu preciso declarar esse rendimento também em algum lugar, né? Então, como o LCI ele é isento, eu vou declarar na ficha rendimentos isentos. Da mesma forma, eu vou criar um novo registro, só que aqui eu vou usar o código 12, tá? Para qualquer investimento de renda fixa isento, seja LCI, LCA, poupança, CRI, CRA, debênture incentivado, eu vou usar o código 12 e o processo aqui é o mesmo. CNPJ da fonte pagadora e o valor recebido. Vamos supor que esse LCI me pagou R$500 ao longo do ano. Então, dando ok. Então, aqui eu já declarei tudo. Ó. Eu informei na ficha bens e direitos a aquisição que eu fiz ao longo do ano, o investimento que eu mantive e o investimento que eu resgatei. Eu declarei também o rendimento que eu tive de um investimento isento e o rendimento que eu tive de um investimento tributável. Então, galera, isso aqui declaração de renda fixa é moleza, assim, não tem mistério. Eu vou mostrar para vocês aqui um informe de rendimento só para vocês terem noção de como vem tudo mastigado, tá? Esse aqui é o informe da Modal Mais, no calendário 2019, que eu peguei aqui na internet, e ele mostra aqui, ó, fonte pagadora, CNPJ da fonte pagadora e os investimentos que a pessoa tem. Nesse caso aqui, essa pessoa não tinha nenhum investimento que fosse isento de imposto de renda. Por exemplo, se ele tivesse uma LCI ou uma poupança, ia constar nesse item 4. E aqui no item 5 são os investimentos tributáveis, né? Então, no caso, essa pessoa tem 2 CDBs e um Tesouro Selic aqui. E aí ele já mostra qual é a posição ao final do ano calendário, mas qual é a posição do ano anterior. Moleza, então era só pegar isso aqui, replicar, copiar e colar. E quais foram os rendimentos referentes a cada uma das aplicações. Então, assim, não tem mistério nenhum, é muito simples de fazer. Mas caso você se sinta inseguro, talvez seja a sua primeira vez, né, fazer uma declaração de investimento, a gente está totalmente à disposição lá no nosso canal, a gente responde qualquer direct, a qualquer hora, né? Nós três lá do canal sempre disponível. Não fica com vergonha, pode perguntar, tá? Inclusive, a gente preparou um guia que está lá no nosso site, no blog naconta.com.br. A gente vai colocar o link aqui na descrição, mas se por acaso você não encontrar ou a gente esquecer, pode. Lá na nossa bio do Instagram tem esse link também para esse guia. O guia está completão, passo a passo, com foto, com campo descrito. Então, galera, não tem preocupação, é muito fácil. Pode procurar a gente está sempre disposto a ajudar. E, de toda forma, já espero ter ajudado vocês aqui com esse vídeo e provavelmente na próxima semana a gente deve subir um vídeo sobre como declarar os investimentos de fundo imobiliário, que aí já começa um pouquinho mais de complexidade, já tem mais informações. Mas, de toda forma, espero ter ajudado vocês aí e fica até a próxima aí, galera. Até mais.